Religião, a palavra do latim religare, ou seja, religar o homem com Deus. Nada melhor para falar dessa história de religião, né? Como a historinha que nos contaram lá do Jardim do Éden. A primeira religião surgiu lá. A história que nos foi contada é que existia um jardim no Éden e foi colocado um homem e uma mulher lá. E esse homem e essa mulher erraram o alvo, erraram o objetivo. Eles pecaram. E nesse pecado eles se esconderam. E aí de repente chega Deus para falar com eles. E preste atenção que interessante. Sempre me falaram que quando eu faço coisa errada, Deus, ele vai se afastar de mim. Falaram para mim que quando eu erro, Deus me pune. Só que na origem do erro da humanidade, que é contado na história judaico-cristã, onde Adão erra, foi ao contrário do que me ensinaram. Porque Deus veio atrás do homem de novo. Quem se escondeu foi o homem, não foi Deus. Deus veio atrás do homem e o homem se escondeu. E Deus falou, Adão, aonde você está? Outra coisa interessante é que Deus não falou, Adão, o que você fez? Deus falou, aonde você está? E aí o homem vem com uma folha de figueira para chegar na presença de Deus. E aí surge a primeira religião, a folha de figueira. Porque foi o primeiro subterfúgio que o homem tentou inventar para se aproximar de Deus. Então a primeira religião surgiu no Éden, uma folha de figueira. Só que aí Deus, ele fala assim, não, Adão, essa folha não vai te proteger. Ou seja, Adão, você não precisa fazer nada para se achegar até mim. Pelo contrário, eu que vim até você. E já que você quer se proteger, Deus mata um cordeiro, tira o pelo e faz roupa para Adão e Eva, veste os dois. E diz assim, essa é a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? O Cordeiro de Deus. O Cordeiro que Deus providenciou para trazer o homem de volta para perto dele. Eu me lembro uma vez que eu estava numa missa e o padre diz assim, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E a igreja diz, que tira o pecado do mundo. E eu fiquei pensando nisso. Se Jesus tirou o pecado do mundo, por que ainda tem pecado? Outra coisa que eu pensei também, me falaram que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, por que eu estou vivo? Porque me falaram que eu era um pecador. Será que existe pecado? Será que o pecado não é mais uma ideia filosófica para nos aprisionar a uma religião que vem deturpado e denigrido a nossa essência da humanidade? Eu cresci numa cultura judaico-cristã e me falaram que o pecado aconteceu num jardim onde uma mulher comeu uma fruta e o marido dela também comeu. E o interessante é que nessa história, quando eles comem, os olhos deles são abertos e não fechados. Eu fiquei impressionado com isso. Porque normalmente quando se fala de pecado e quando se falava de pecado para mim, falava assim, essa pessoa está cega no pecado. O pecado cega. Só que na origem dele, ele dá visão. Ou seja, ele abre os olhos. A palavra pecado significa errar o alvo. Que alvo? O alvo que eu coloquei como objetivo. Tudo que está fora do alvo é pecado. Eu comecei a analisar que o pecado, na verdade, não tem nada a ver com erros e acertos. Com coisas boas e coisas ruins. Ele tem a ver com errar o alvo. O homem tinha um alvo ali, que era tomar conta de um jardim e produzir para aquele jardim. Só que ele errou o alvo, quando ao invés de produzir, ele consumiu, ele comeu. E quando ele comeu, abriu os olhos dele para ele ver que ele poderia tirar benefício de quem ele era e a posição que ele está. Pecado é eu ser um político, que estou no Congresso para governar para a sociedade. E eu pegar o dinheiro que é para ser revertido na saúde, na educação, na segurança e colocar no meu bolso para benefício próprio. Ou seja, eu estou num cargo de política, eu estou num cargo de governo para governar para o povo e eu governo para o meu benefício. O que é pecado? É eu ser um religioso, um pastor, um padre, líder religioso, um especialista da fé. E na posição que eu tenho de benefício, eu tirar proveito da minha posição. Eu estou errando o alvo. Porque eu sou colocado em uma posição para frutificar e não para me beneficiar. Todas as vezes que eu me beneficio, eu estou errando o alvo. Isso é pecado. Algumas vezes o erro, na verdade, necessariamente não é pecado. Nem tudo que é errado é pecado. E nem tudo que é certo é santo. Um exemplo claro. Eu comprar drogas. Eu vou comprar droga e eu vou pagar o traficante. Eu estou agindo, entre aspas, certo. Mas estou fazendo errado. As drogas são ilegais aqui no Brasil. Então, eu estou tendo uma atitude errada, mas pagando o traficante eu estou agindo certo. Porque eu estou pagando algo ilícito. Conseguiram entender? Agora, um exemplo de coisa errada que não é pecado. Escrever xícara com CH. Está errado, mas não é pecado. Algumas vezes, só o erro pode te trazer para um acerto.
E algumas vezes o seu acerto pode te levar a um erro. Então a definição de pecado, mais simples, errar o alvo. Que alvo? O alvo que eu me comprometi. Se eu decidir ser um médico, me comprometi a salvar vidas, tudo que eu fizer fora desse alvo é pecado. Se eu me comprometi a ser um líder religioso, a doar a minha vida para a vida das pessoas, tudo que eu fizer fora disso é pecado. Então tudo que eu fizer fora do alvo que eu determinei para mim é pecado. Vamos acertar o alvo. Eu entendi que o conceito que nós temos trabalhado de pecado está meio equivocado da sua origem. Porque se olharmos para a origem do pecado, ele não foi por um erro, mas sim pela pretensão de um acerto. O homem queria ser igual a Deus, então ele comeu. E nós temos, por muito tempo, batido nos erros. Está errado, é pecado. Está errado, é pecado. Mas nessa mesma história, há uma remissão de pecado. Entrou por um homem, Adão. Veio um outro homem, Jesus, e ele tirou o pecado do mundo. Se ele tirou o pecado do mundo, não existe mais pecado. Você não é pecador, não existe.